Hoje é: Senhor, abre os nossos olhos. Então vamos ao segundo livro dos Reis, amém, capítulo de número 6, o versículo de número 15. Quem achou pode dizer amém. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: aí, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deles para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Amém e amém. Senhor, abre os olhos. Abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Amém, irmãos. Eu gostaria de lhe convidar, irmãos, nesta curta oração, que você consiga abrir a sua boca, seu coração, e de verdade dizer: Senhor, abre os nossos olhos. Amém? Muitas das vezes você vem apenas a assistir, e no culto não se assiste. Se você vem para assistir o culto, está errado. Culto não se assiste, culto se entrega. Se entrega. É muito diferente dizer que você assistiu ao culto, mas ao culto não se assiste, o culto se entrega. Entrega adoração, entrega louvor, entrega atitude, entrega disposição, entrega um foco, entrega o que tem para ser entregue. Então, se você veio a entregar, seja muito bem-vindo. Se você está aqui apenas para assistir, vai ficar muito distraído, vai pular de galho em galho e no final não sabe o que aconteceu. É por isso que precisamos dizer: Senhor, abre os nossos olhos. Eterno Deus, mais uma vez, diante da tua presença, Senhor, eu te peço a tua ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos nesta manhã, Senhor. Começamos uma nova jornada, é o primeiro dia missionário do ano, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Opera, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, de cada um de nós nesta manhã, Senhor. Tira aquilo que não convém, tira aquilo que sobra, Senhor, e ajuda-nos nesta manhã, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Dando uma salva de palmas, pode se assentar. Tenha a gentileza, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos. Esta passagem, meus queridos amigos, irmãos, família, nesta manhã, cumprimento aqui a família do irmão Joelito, a sua mãe, a sua irmã também, a sua família querida. Amém. Que bom tê-lo, não é verdade, irmãos? 3 dias de ônibus, amém, para chegar a São Paulo. Graças a Deus por tê-los aqui conosco. Temos aqui também umas amigas que estão aqui conosco, que vieram com o irmão Santiago. Graças a Deus por eles. Antônio, a sua família também. Que bom tê-los, sempre é muito bom tê-los. A gente vai ter que acorrentar vocês aqui, amém? Porque vocês estão num dia e outro dia, cadê Antônio e a família? Mas, irmão, vamos pegar umas algemas, vamos acorrentar vocês e deixamos aqui vocês de vez. Alguém entendeu, não? Glória a Deus. Se não entendeu, irmão, logo você pergunta. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar, já você se sentiu cercado alguma vez na vida? Se sentiu ou não? Se sentiu cercado ou não? Alguém vai dizer: me senti cercado de contas, me senti cercado de problemas, cercado de muitas circunstâncias difíceis, sem saber como vou enfrentar essa circunstância. Talvez você alguma vez
se sentiu cercado de desafios, cercado de um novo desafio, de um novo ano. Não sei como vou conseguir, não sei como vou alcançar, não sei como vou chegar. Se a sua resposta nesta manhã é sim, eu já me senti cercado muitas das vezes na minha vida. Pois bem, então esta história que nós vamos contar nesta manhã vai mexer muito com aquela situação que muitas das vezes já você experimentou, quando você se encontrou cercado sem saber o que fazer. Porque na realidade há momentos na vida quando nossos olhos físicos não conseguem enxergar o que está acontecendo atrás de cada situação. Quer dizer, os nossos olhos físicos não enxergam a realidade completa. Eles apenas enxergam uma parte da realidade, mas outra parte da realidade não tem como enxergar. Há uma dimensão espiritual que os olhos físicos não conseguem enxergar, não conseguem entender. Os olhos físicos vão observar o que fica na frente, o que você tem ao redor da sua vida, mas essa não é a realidade completa, essa é apenas uma parte da realidade. Essa parte da realidade é a parte física, a parte visível, e normalmente os olhos físicos acabam enxergando só a parte visível, mas não quer dizer que é a realidade completa. Nesta manhã vamos olhar esta passagem muito interessante que vai deixar para nós o grande aprendizado. Vamos lá, o capítulo de número 6, se você tem a Bíblia e gosta de acompanhar do estudo bíblico e do ensinamento, vamos entender um pouco o que estava acontecendo naquela época. Vamos entender o contexto da história. Assim, de uma maneira breve, no segundo livro dos Reis, o capítulo de número 6, a Bíblia vai nos dizer que Israel estava em uma guerra com a Síria. O povo de Deus, o povo de Israel, estava com uma guerra com a Síria. Mas havia um problema muito sério. O problema não era um problema pequeno. O rei da Síria planejava, organizava e fazia todo tipo de planejamento para encarar a seu adversário Israel. Mas quando eles chegavam para sitiar ao povo, quando chegavam para amedrontar o povo, eles percebiam que já o povo ficava lá, preparado, prontos e dispostos. Então o rei da Síria, toda vez que ele planejava um ataque, o ataque era planejado em secreto, era um sigilo para planejar aquele ataque. Só que o rei de Israel acabava sabendo. Tudo que o rei Assíria planejava, o rei de Israel sabia o que ele estava planejando. Era como se alguém estivesse vazando informação, como se alguém estivesse passando os planos para o rei do povo de Israel, uma informação confidencial que chegava até os ouvidos do rei de Israel. Assim é esta passagem. Por causa disso, o capítulo 6, versículo de número 11, diz a Bíblia ali mesmo: por causa disso, o coração do rei da Síria ficou perturbado, porque ele fazia planos e os planos eram falidos. Ele chamou a seus oficiais e lhes disse: vocês não vão me dizer quem de nós está do lado do rei de Israel? Porque não é possível. Eu faço todo o planejamento certo, todo o esquema militar para atacar ao rei de Israel, e quando eu chego lá, ele já sabe tudo. Então quem de vocês está falando? Está se vazando a informação. Então diz a Bíblia, um dos seus oficiais disse: ninguém, o rei meu senhor, ninguém está falando os planos, não. Mas o que acontece é que lá naquele povo tem um varão de Deus, tem um homem chamado Eliseu. Ele é profeta. Esse profeta está em Israel. Faz ele saber ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala quando você está no seu quarto dormindo.
Você fala sozinho e o profeta sabe tudo que você fala, e ele vai e fala para o rei de Israel. Então não somos nós, é o profeta que está ali. O problema é o profeta. Então veja, Eliseu, ele pelo Espírito de Deus conhecia o que estava acontecendo até no quarto do rei. O quarto do rei planejava, o quarto do rei ele pensava, e o profeta sabia tudo o que acontecia lá atrás de bastidores. Preste atenção, porque hoje, nesta manhã, pode mudar muita coisa na vida de alguém neste dia. A Bíblia diz que então no Espírito de Deus revelava os planos secretos. Os planos do inimigo eram revelados para o profeta de Deus. Imagine a frustração daquele rei de Síria. Imagina aquela frustração. Ele diz: vamos fazer isto e não consegue, vamos fazer aquilo e também não. Aí ele toma uma decisão. Então o problema é o profeta. Vamos capturar ele. Porque se o problema, o profeta é quem passa a informação secreta, confidencial, vamos capturar ele. Então foi assim que o exército sírio cercou a cidade. A Bíblia vai nos dizer que na cidade de Dotã, onde Eliseu estava, lá estava Eliseu. Olha, a Bíblia diz que tinha cavalos, carro de guerra, soldados armados, um cerco militar completo. Era uma operação, veja, uma operação terrível. Na época, o rei da Síria mandou a sua força-tarefa, mandou todo o seu exército, mandou tudo que ele tinha para capturar o homem desarmado. O homem que não tinha armas para se defender, o homem que não tinha exército para se defender, o homem desarmado. A única arma que tinha aquele homem era o poder de Deus. Não tinha soldados, não tinha cavalos, não tinha nada disso, mas o que ele tinha é melhor que ter cavalos, é melhor que ter exército, é melhor que ter dinheiro, é melhor que ter posição social. Alguém está entendendo nesta manhã? A única arma que tinha o profeta era o poder de Deus. E quem tem o poder de Deus sabe que é suficiente. E eis aqui onde a nossa história começa. O capítulo de número 6, versículo 15 diz: o servo do homem de Deus se levantou de madrugada. Assim começa a nossa passagem hoje. O servo do homem de Deus levantou-se cedo de madrugada e saiu. Ele acordou cedo, mas eu consigo entender. Imagina a cena. Despertou para um dia de crise, despertou um dia de problema. Ele desperta para uma crise. Talvez ele acordou cedo para fazer o café, talvez acordou cedo para organizar e arrumar as coisas do dia. Era um dia normal, porém naquele dia começou não como qualquer outro, porque naquele dia aquele homem acordou cedo, como era normal para ele. Só que naquele dia não deu para fazer o café, não deu para botar a panela no fogão, não deu para se aprontar. Enquanto ele acordou e procurou a janela, ficou apavorado, ficou assustado, porque a Bíblia diz que quando ele saiu e olhou ao redor, sua rotina foi interrompida. A sua rotina mudou, porque nesse momento a Bíblia diz que ele enxerga uma visão aterrorizante, uma visão terrorista, uma visão que nunca ele podia ter imaginado. A Bíblia diz na segunda parte do versículo de número 15: e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros de guerra. Já pode imaginar a cena.
O jovem servo olhava a um lado, olhava ao outro, e tinha soldados por aqui, soldados por lá. Tinha também do outro lado cavalos, e tinha um exército muito grande em volta, ao redor deles. Então ele estava cercado, a cidade cercada, tudo cercado. Não tinham saída, não tinham como sair dali. Cavalos de guerra, cavalos, carros, que na época poderíamos dizer que eram carros blindados na época. Um exército poderoso, lanças, escudos, pessoas com muita capacidade. Era um exército inteiro que o rei da Síria tinha mobilizado para amedrontar aquele profeta. E veja só, eu gostaria aqui te dizer quantas vezes acordamos e descobrimos que estamos cercados. Quantas vezes você acorda e então no diagnóstico médico parece que cerca o seu futuro. Quantas das vezes uma carta de demissão, uma ligação chega até você e você diz: agora o que vou fazer? Agora a minha vida muda, não tenho saída. Quantas das vezes um relacionamento ou uma decisão que você não estava esperando acaba incomodando a sua vida, cercando os seus sentimentos, cercando a sua casa, e você começa a desmoronar. As dívidas crescem, o problema cresce tão rápido que não tem condições para pagá-las. A situação é tão difícil que um filho da igreja, o irmão na fé, de um momento para o outro não voltou a se congregar, e você começa a ficar cercado e preocupado. De repente você se vê cercado, como aquele homem, como aquele servo do profeta, cercado. E a primeira coisa que faz uma pessoa que está cercada é se encher de pânico. Isso foi o que aconteceu. O versículo de número 15 diz assim, a última parte: então o servo disse a Eliseu: ah, Senhor, que faremos? Que faremos? Preste atenção aqui, porque a situação aqui começa a se alinhar com nossas atitudes. Que faremos? Essa é uma pergunta. Eu vejo que é uma das perguntas mais humanas que aparecem na Bíblia. Porque que fazer? Ele mostra a natureza normal de uma pessoa diante de um problema que não sabe o que fazer. Que faremos agora? Não é teologia, não é coisa para impressionar a uma pessoa. É aquilo que na realidade uma pessoa vive no seu dia a dia. É um grito desesperado de um homem que não sabe o que fazer. É a atitude natural de uma pessoa que olha para sua direita, olha para a esquerda e tem problema por aqui, tem dificuldade por aqui, tem um exército por aqui e nada parece dar certo. Então ele pergunta de maneira natural: que faremos? Mas o que chama a atenção é que o grito daquele homem desesperado é aquele homem que quer fazer alguma coisa, quer sair daquele ambiente, mas não sabe como. E muitas das vezes acontece com você, acontece comigo. Você olha, tem limitações, tem dificuldades, parece que tem coisas que não estão dando certo, e você quer fazer alguma coisa, mas não sabe como, não sabe como agir. Mas diz assim a Bíblia, que essa expressão, é uma expressão de lamento, de dor, é uma exclamação de choque, é uma exclamação de medo, de desespero. Que vou fazer agora? Mas essa pessoa, o servo do profeta, ele não está falando apenas que vou fazer, porque na final das contas ele é quem vê o problema, ele é quem está enxergando o problema. Mas no momento de reagir, ele não reage no particular, ele não diz agora o que vou fazer, ele agora diz: e que faremos? Entenda isso. Porque agora diz: Senhor, meu Senhor, que faremos? Aleluia. Tente ir pegando, porque vamos chegar a um momento especial.
mas ele começa a reconhecer: meu Senhor, que faremos? Porque aí começa a virada. Quando ele enxerga, ele também se coloca nas suas limitações e começa a dizer: Senhor, que faremos? Porque começa a reconhecer a necessidade de direção, a necessidade de ajuda. Uma pergunta que todos fazemos quando nos sentimos encurralados. Começa você a dizer: e que vou fazer agora? Mas este homem daqui não diz o que eu farei. Não, ele não fala assim. Ele diz: o que faremos? Ele incluiu ao profeta Eliseu no problema. Parece que não era problema do profeta Eliseu, mas ele incluiu ao profeta. Então agora ele está dizendo: não é só o meu problema, é o nosso problema. Estamos cercados juntos. Eu estou cercado. A gente está trancado aqui. Não podemos sair daqui. Estamos atolados na lama. Não dá. Você tenta aqui, tenta lá, e parece que não vai dar certo. Mas aqui está uma grande lição muito importante. Não há problema em admitir que você tem medo, porque é natural que alguma pessoa sinta medo. E aqui não há problema. A pessoa ficou apavorada com medo. Até ali não tem problema com que você tenha medo. Não há problema com que você peça ajuda, porque é, irmãos, importante quando alguém reconhece: não sei o que fazer, Senhor, me ajuda. Mas isso mostra que tudo começa com honestidade. Se uma pessoa quer sair daquele ambiente atolado, daquele ambiente na lama, onde não consegue avançar, que bom que você saiba que tem que pedir ajuda, mesmo que tenha medo, mesmo que tenha limitações. Mas nós estamos diante de um que não conhece limitação, que ele é poderoso para nos ajudar. Então muitas das vezes nós olhamos para os desafios com nossa família, em nosso bairro, na cidade, como agora estávamos escutando, e sentimos exatamente isso. Quando o irmão estava falando da zona leste e da população, eu estava pensando exatamente naquilo que o servo de Eliseu olhou e falou: e que faremos? Que faremos? Porque é uma realidade, mas que faremos? Aleluia. Como vou testemunhar para meu pai que tão resistente ao evangelho? Falaria uma pessoa. Como vou evangelizar no meio de um ambiente tão hostil? Como vou plantar uma igreja a mais nesta região tão difícil? Que faremos? O cerco é real. Esse diagnóstico é real. Temos uma ameaça pela frente. Há muita dificuldade. Você olha na direita, olha na esquerda, e tudo está com ameaça na volta da sua vida. A oposição existe. Oposição espiritual existe. Oposição que vem das trevas existe. Os desafios são imensos, é real, mas a história não termina por aí. A história não fica ali, não. Vem comigo, olha como diz a Bíblia. Então logo diz o versículo de número 15: ah, meu Senhor, e que faremos? Diga para nós, porque eu não sei o que fazer. Porém, quando você não sabe o que fazer, há um que tem resposta para nossas vidas. Se você nesta manhã não sabe o que fazer, seja muito bem-vindo. Aqui está um que tem resposta, que tem solução. Ele se sabe o que nós temos que fazer. Amém. E a primeira coisa que eu vejo nesta passagem, na sequência do versículo, é que o profeta responde e diz: não tenha. Você está respondendo com medo, né? Como é que diz a passagem, irmãos? Não tenha. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas aí aparece, irmãos, uma coisa que eu poderia chamar hoje a matemática do medo. Porque se você olha para a passagem, é natural ter medo.
Pior ainda, diante de uma ameaça tão forte, o servo olhou ao redor e não era mentira, não era engano, era real. E eu imagino aquele servo fazendo uma conta mental. Olhou lá, rapidinho olhou e fez uma conta. De lado de fora, cavalos, ameaça, exército, espada, lança. E do lado de dentro, o profeta e eu. O profeta e eu, matemática do medo. Dois homens desarmados. Dois homens que não sabiam nem lutar, nem pegar a espada. Até inclusive para essa época do segundo livro de Reis, capítulo 6, Eliseu não era jovem, já era idoso, velho. Então pior ainda, como é que vai se defender o velhinho? Como vai fazer? Mas a matemática do medo sempre é simples. Eles são muitos e nós somos poucos. Como é que é a matemática do medo? Eles são muitos e nós. São Paulo são e nós. O problema são e nós. As dificuldades são. Oh, me ajuda, irmão, está ficando sem graça. A dificuldade é e nós. O problema é e nós. Sempre é assim. A matemática do medo. Você não vai dar, não vai. Essa é a mesma conta que nós fazemos todos os dias quando enxergamos com os olhos naturais. Os olhos naturais olham e dizem: somos muito poucos, não vai dar, minha família inteira está longe de Deus e eu sou o único convertido. Como é que eu vou fazer? Neste bairro, aqui na comunidade, ou lá na outra comunidade, há muita violência, há muito vício, tanta opressão, e nós somos apenas uma pequena congregação. O que vamos fazer? O mundo inteiro está contra os princípios da palavra. Tem muita macumba, tem muito candomblé, tem muita bruxaria. Nós que vamos fazer diante de tanta ameaça? A matemática natural nos coloca sempre em desvantagem. Eles são muitos e nós somos poucos. Isso é que é a matemática natural. Mas graças a Deus, nesta manhã, eu quero te dizer: existe outra matemática, que não é a matemática natural, é a matemática de Deus, é a matemática espiritual. E se você me permite nesta manhã fazer o parênteses, a matemática espiritual, a matemática que se ativa pela fé, é muito diferente da matemática natural. A Bíblia diz que Gideon vence 135 mil pessoas, soldados, um exército grande, muito bem estruturado, apenas com 300 pessoas. Não porque Gideon fosse um grande soldado, um grande guerreiro. Não, ele tinha 32 mil pessoas, ele poderia levá-las, mas Deus mandou reduzir o tamanho do seu exército para que ficasse apenas com 300 pessoas. A matemática humana diria 300 contra 135 mil, igual derrota certa. Não tem como. Isso que fala a matemática humana. Mas a matemática de Deus diz 300 homens, mas vitória total. Porque é suficiente quando Deus entra na equação. É suficiente quando Ele está por dentro. Aleluia. ¿Por quê? Porque para Israel Deus estava ensinando: é suficiente 300 pessoas para que fique claro que vocês vão ter a vitória, não pela sua mão, não pela sua capacidade, e sim pelo grande poder de Deus. Não foi a mão do homem que te livrou, foi a mão de Deus que te guardou.
Diga para mim, você está aqui pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelas suas virtudes, ou é pela mão poderosa de Deus que tem te guardado, que tem te ajudado? Quando Deus reduz nossos recursos, não é para te enfraquecer, é para que fique claro que a vitória é dele. A vitória é dele. E assim poderia citar exemplos como Davi, um jovem que encara um gigante. O gigante tinha 3 metros aproximadamente de altura. Só a armadura dele se diz que pesava mais ou menos 57 quilos. Só a armadura de Golias. E um menino de 17 anos, talvez, que poderia fazer? Matemáticas simples. Um grande guerreiro, o homem armado contra a um menino de 17 anos que não tinha nem armadura, igual derrota aos olhos da matemática humana. Mas aos olhos da matemática divina é diferente. Isso não era suicídio, era uma oportunidade para provar que Deus é maioria, que Deus ainda é o Todo-Poderoso e que Ele é o especialista em derrubar gigantes. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer nesta manhã, se você ainda não consegue se alegrar, o Deus que está aqui conosco é especialista em derrubar gigantes. Não importa qual seja o seu gigante, Ele tem autoridade e tem poder para derrubá-lo. Amém. Que tinha nas mãos, que chegou nas mãos de Jesus aquele dia que a população tinha fome e eram mais de 5.000 pessoas. Matemática humana. André aparece ali e diz: não, Senhor, nem 200 denários, nem um salário de 200 dias daria para alimentar estas pessoas. Matemática humana não dá, nem tendo dinheiro dá. Matemática divina, que tem por ali 5 pães, 2 peixinhos e umas mãos que abençoam, e umas mãos que fazem milagres. Onde a bênção de Deus entra, não se passa fome. Onde a bênção de Deus entra, há milagre e maravilha. Resultado: 5.000 pessoas alimentadas. Eles estavam cercados por um problema, mas quando aparece Jesus na equação, o problema acaba, o cerco é derrubado, é acabado, e ali a população é alimentada e 12 cestos sobrando. Aleluia, aleluia. Então o que eu quero lhe convidar a se perguntar nesta manhã não é quanto eu tenho, porque aquele homem olhou para lá, o exército era muito grande, e olha para cá e não tinha senão um velhinho idoso que não tinha condições para lutar nem por ele mesmo. Então a pergunta não é quanto eu tenho, a pergunta é quanto Deus pode fazer com aquilo que eu tenho. Não tenho nada. Quanto Deus pode fazer com o nada que eu tenho? Não tenho possibilidades porque tudo fica na contramão. Não tenho saída, o diagnóstico está tudo na contramão. Então a pergunta não é quanto pode fazer com o que você tem. A pergunta é quanto Deus pode fazer com o que você tem. Não tenho nada, apenas tenho isto. Senhor, a única coisa que tenho são os joelhos para dobrar, as mãos para erguê-las e esta vida para servir-te. Aleluia. Pergunte-se nesta manhã: que pode fazer Deus com aquilo que você tem? E tenha certeza que o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Vou repetir: o nosso Deus é maravilhoso. E se você quer se alegrar, o livro de Romanos, o capítulo 8 diz assim, versículo 31: se Deus é por nós, quem contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agora voltando à história, entenda a resposta de Eliseu. Porque quando o servo estava preso, a matemática humana estava contando soldados, contando que ele não tinha como sair dali, cavalos e muita coisa que estava ali ao redor dele. Eliseu estava dentro do quarto com outra matemática, porque quem tem experiência com Deus tem outra matemática. As suas contas são umas, as minhas contas são outras. Você vê e diz, não vai dar certo. Eu vejo e digo, vai dar sim. Você vê e diz, há muito problema. Não há para sustentar um obreiro com 300 reais. É uma oferta com 200 reais. Parece que não dá. Mas como se faz a obra de Deus? Não se faz com matemática humana. Isso se faz com matemática divina. Você acredita e Deus opera. Você, aleluia, olha com olhos espirituais e o sobrenatural aparece. O sobrenatural começa a operar. Então a história provou que a matemática de Deus estava certa. Mas deixa eu te dizer, será que a matemática de Deus estava certa ou ainda está certa? Oh, entendeu não? Será que estava ou ainda está certa? Pode falhar a matemática do homem, porém a matemática de Deus não falha. Não falha. Para o homem 1 mais 1 são 2, mas para Deus 1 mais 1 nunca é 2. Para Deus uns pães e os peixes nas suas mãos não eram 6, 7, não era refeição para 2 ou 3 pessoas, era só o que ele precisava para dar mantimento e comida para mais de 5.000 pessoas, e ainda mais enviar lanche para a casa dos parentes e os familiares. Esse é o Deus da igreja. A matemática do céu é diferente a matemática do homem. Diz o livro de Deuteronômio, o capítulo 32, temente a Deus perseguirá a 1.000 e 2 porão em fuga 10.000. Como é que 2 pessoas colocarão em fuga a 10.000 pessoas? Isso daí não dá nem para compreender. Mas quando você olha que é número de Deus, é ciência de Deus, é matemática de Deus, então eu digo, se está escrito, eu acredito. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu sei que o que Deus deixa ir para nós é para nos inspirar e para nos entender que maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Então olha para cá e escuta. Chegou o momento, chegou a hora de abandonar a calculadora natural. Pega essa calculadora e joga no lixo. Pega essa calculadora natural, aquela que faz contas todos os dias e diz: ai meu marido, ai meu processo, ai meu trabalho, ai meu dinheiro, ai isto, e nada dá certo. Pega-la e joga lá. Calculadora natural deixa você preso, deixa você cercado. Mas calculadora divina, se Deus é com nós, quem contra nós? Ele vai me ajudar. Eu vou sair adiante. Vai dar certo sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então pare. Vou repetir em nome de Jesus. Pare de contar as suas limitações. Pare de contar, eu não consigo, eu não posso, é isto ou aquilo, e comece a contar as possibilidades que você tem em Deus. Porque se avançamos é pela mão de Deus, se crescemos é pela mão de Deus, se prosperamos é pela mão de Deus, se podemos conquistar alguma coisa, seja material, seja espiritual, seja familiar, é pela mão de Deus. Então vem aqui o que muda o ambiente. Versículo de número 16, capítulo de número 6, versículo 16 de 2 de Reis. Eliseu
respondeu. Porque quando tem que se responder, se responde. E se você se encontra cercado e não sabe o que fazer, aunque tem resposta. Eliseu respondeu: não tenha medo. Mas Senhor, estou olhando a situação, é natural ter medo, mas vou te dizer por que não tem que ter medo. Não tenha medo, porque mais, está lendo ali comigo ou não? Porque são mais os que estão conosco do que os que estão. Por isso não tem que ter medo, porque são mais os que estão conosco. São mais os que estão conosco. São mais os que estão conosco. Aí eu volto na cena e me coloco do lado do servo do profeta. E aí não entendo nada. Porque o profeta estava enxergando com seus olhos cavalos, exércitos, soldados, lanças. E logo o profeta levanta-se da sua cama, todo velhinho, e diz: vou dar uma resposta, não tenha medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Não estou entendendo, profeta, porque eu estou enxergando uma realidade e não entendo. Mas aí vem o interessante: o servo entra em pânico, apontando para o exército gigante, dizendo: lá fora, Eliseu, acorda, pelo amor de Deus, lá fora há um exército que vai nos matar. Lá, olha lá. Mas o profeta, com calma, porque quem tem olhos espirituais não fica apavorado. Aqui é necessário que você comece a entender. Fique ligado. Se liga aqui. Quem tem olhos espirituais não fica apavorado. Não fica apavorado. Eliseu, imagino, com uma calma. E essa calma diante de uma adversidade, diante de uma ameaça, tem que ser calma sobrenatural. Tem que ser. Não é possível que uma pessoa mantenha calma quando ela está cercada. Tem que desocupar, tem que ir embora. Já você está demitido, já não tem saída, e mesmo assim vai ficar tranquilo. A pessoa naturalmente fica apavorada. Mas tem que ser que a pessoa consiga enxergar algo sobrenatural. Mas o profeta diz: não tenha medo. Como assim não tenha medo, Eliseu? Então vem esta palavra: o Senhor, o profeta queria que aquele servo pudesse enxergar uma realidade sobrenatural que vai além da realidade física. Você está vendo uma ameaça e tem um exército lá fora assim. E Eliseu, sem se alterar, faz uma declaração que eu acho que é uma declaração inspiradora. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O servo tem que ter pensado: esse profeta velho enlouqueceu. Eu não vejo nada. Como que mais são aqueles que estão conosco? Eu não estou enxergando nada. Eu sei contar. E eu vi muitos adversários que estão ali para nos matar. Mas o profeta está dizendo assim: você pensa que está sozinho, mas veja, aqui está você e estou eu. Mas há uma coisa que você ainda não entende. Eliseu estava vendo algo que o servo não via, algo que ele não conseguia enxergar. E aí vem este título da mensagem, porque o dia de hoje tem como título: Senhor, abre os nossos olhos.
Senhor, abre os nossos olhos, porque nesta manhã os olhos da fé precisam ser abertos. Os olhos espirituais precisam ser abertos. Os olhos da carne enxergam um panorama, mas não enxergam, não conseguem ver o panorama completo. Mas a Bíblia diz assim, escuta por favor e abraça esta palavra. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eliseu não estava negando a realidade, não estava negando a ameaça do exército sírio. Ele via os soldados, os cavalos, os carros de guerra, mas ele via mais do que isso. Ele via com os olhos da fé. E nesta manhã tem gente que apenas olha problemas, apenas olha dificuldades, apenas olha situações difíceis, mas não está olhando o grande poder de Deus, não está olhando a provisão de Deus que está em nossa volta, não está olhando a resposta de Deus. Mas Deus te trouxe nesta manhã para abrir os vossos olhos, para que os olhos espirituais sejam abertos, para que nesta caminhada do ano 2026 você consiga enxergar o que não enxerga nos olhos físicos, porque os olhos físicos apenas enxergam uma visão que parece completa, mas não é. Mas diz a Bíblia, porque andamos por fé e não por vista. Não andamos pelo que enxergamos, andamos pelo que acreditamos. Não andamos pelo que meus olhos estão enxergando, andamos e confiamos pelo que conheço de Deus, segundo a sua palavra. Eu creio no seu poder, creio na sua grandeza, creio que Ele é poderoso, e a Bíblia está cheia de exemplos para nos ajudar. A Bíblia diz que Abraão, ele viu uma descendência numerosa quando só tinha um filho, o filho da promessa, mas conseguiu enxergar uma geração numerosa. Moisés, ele viu a libertação quando estava diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que lá tinha um exército que estava cercando, aleluia, de um canto de outro, e não conseguia ele avançar. Mas aí ele consegue ver a realidade, como Deus abre caminho no meio daquelas águas do Mar Vermelho. Davi, ele viu a vitória quando estava diante do gigante, quase de 3 metros de altura. Josué e Caleb viram a terra conquistada quando os outros 10 espias só viram gigantes invencíveis, e assim por diante. Há muitos outros exemplos. Quer dizer que o que nós precisamos é olhos espirituais. O que precisamos é conhecer que há uma diferença entre a visão física, a visão natural e a visão sobrenatural. Aleluia, aleluia. E aqui chegamos ao versículo de número 17 para ir encerrando essa mensagem nesta manhã. O capítulo de número 6, versículo de número 17. Chegamos a um versículo que eu acho que é o versículo chave desta mensagem neste dia. Eliseu, no momento, responde. E veja, irmão, este é um momento poderoso da história, que pode se tornar inclusive um momento divisor de águas para a tua vida nesta manhã. Você pode sair daqui marcado, transformado, inspirado pela palavra. A Bíblia diz que então Eliseu orou. Porque há coisas que você não vai resolver de outro jeito. Há coisas que você precisa erguer as mãos, confiar em Deus, esperar em Deus, aleluia, e orar ao Senhor. Eliseu ora, e a oração de Eliseu é uma oração simples, é uma oração curta, mas é uma oração de convicção, é uma oração de determinação, é uma oração de firmeza. E ele ora e diz assim: oh Senhor, peço que abras os olhos dele, porque é ele que não vê.
que aqui no Brasil não estamos sozinhos. É Ele que não vê que aqui não estou lutando com a força humana. É Ele que não vê que não sou eu que luta com meus filhos, que luta no lar, que luta que parece que todo está cercado, travado e trancado. É Ele que não vê. Aleluia. Aleluia. Que oração tão poderosa, que oração tão impactante. É Ele que não vê. Quer dizer, esse profeta era idoso já inclusive, mas ainda conseguia ver o que o jovem não estava enxergando. Eliseu não orou: Senhor, remove o exército, Senhor, acaba com os soldados. Ele não orou assim. Ele ora: Senhor, faz com que este teu servo olhe e consiga ver uma realidade que com olhos físicos não vê, que com olhos naturais não vê, que com olhos humanos não vê. Eu te peço que Ele neste dia consiga abrir, Senhor, os olhos, para que Ele possa ficar corajoso, aleluia, e consiga ver o que Ele não vê. Abre os olhos dele para que veja. Enquanto eu termino esta mensagem, meu espírito está orando também, pedindo: Senhor, abre os olhos desta congregação, abre os olhos das famílias da igreja, abre os olhos das pessoas que congregam, para que consigam enxergar com os olhos espirituais o que não enxergam com os olhos físicos. Então Eliseu sabia que o problema não era a realidade externa, o problema não é a ameaça que fica lá fora, porque é real. O problema não é o número da população, porque é real. O problema não é tanto monte de coisas que há em volta da gente, porque é real. O problema estava na percepção interna do coração do servo, do profeta. Essa percepção não era real. Ele achava que não tinha saída, ele achava que não ia dar certo. Era simplesmente uma percepção interna. O servo precisava ver o que já estava lá, porque ele ainda não enxergava o que estava lá, mas era invisível aos olhos naturais. Meu irmão, no mundo espiritual é o mundo real, não é o mundo de mentira. O mundo espiritual é real. Eu já experimentei muitas das vezes caminhando por uma rua, caminhando sozinho, e vou na frente de uma pessoa e não sei porque ela desvia e procura o outro canto, e vou para frente e procura outro canto, como que não quer se encontrar com você. Aí eu começo a orar: Senhor, que é isso? Que a pessoa não consegue ficar na mesma direção onde eu vou caminhando. E aí vou entendendo forças espirituais, problemas que o Senhor consiga mostrar para a nossa vida. Então a gente começa a repreender: a poder em nome de Jesus. Essa pessoa está acorrentada, está amarrada pelo pecado, pelo mal. E onde o homem espiritual coloca seu pé, há o impacto no mundo espiritual que você tem que conhecer, porque a igreja não está aqui de brincadeira, não. A igreja não está passando aqui um rolê no Brasil, a igreja não está de passeio nesta grande nação, não. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus colocou seu pé na terra dos gadarenos, lá tinha um endemoniado. Porém, quando ele saiu do barca, diz a Bíblia que o endemoniado se ajoelhou, botou seu joelho no chão e fala: Senhor, Filho do Deus Altíssimo,
Altíssimo que te conosco. Eu não, deixa nós ficar assim. O Senhor não teve que falar nada, mas o endemoniado soube que só há um, pelo qual tem que se dobrar todo o joelho, daquilo que está lá em cima e daquilo que fica embaixo, mas é um só que é digno de toda adoração e de toda honra. Então, segure, porque essa oração é: Senhor, abre meus olhos para que eu veja a tua provisão. Abre meus olhos para que eu veja a tua proteção. Abre, Senhor, meus olhos para que eu veja que é tua mão que tem me guardado, é a tua mão que tem me ajudado. Abre meus olhos para que eu veja tua grandeza. Amém. E a Bíblia diz no versículo de número 17 que quando o profeta ora e diz: Senhor, abre os olhos, diz assim: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E logo em seguida diz: o Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor, porque quem abre os olhos não é o pastor. Quem abre os olhos não é o irmão X, o irmão Y. Quem abre os olhos não é tal pessoa. Quem abre os olhos é o Senhor. E você precisa nesta manhã olhos abertos, e não como aquela pessoa diz quando leva o comentário de alguém: vou te dizer para que você abra os olhos, vou te contar para que você saiba e fique esperto. Abre os olhos aí. Isso daí é fofoca, isso daí não presta. Mas Deus não age desse jeito. Ele abre os olhos para que você veja que muitos são as ameaças, as pessoas que estão em volta de você, mas você não está sozinho. O Senhor abriu os olhos do moço. E quando abriu os olhos do moço, aconteceu um milagre. Ele viu que o monte estava cheio. Vamos ver se você está entendendo. O monte estava? O monte estava cheio de cavalos, de carros, um exército. Mas era um exército natural ou era um exército celestial? Era um exército natural ou era um exército sobrenatural? Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Que você caminha todos os dias e segundo os seus olhos físicos apenas vê a ameaça física, mas precisa que os olhos sejam abertos para que você veja o espiritual. O exército sírio estava lá, sim ou não? A ameaça estava lá, sim ou não? Vai responder, irmão, com força, com alegria, que vamos encerrar. Tá bom? Estava lá, sim ou não? Estava. Mas que outro exército também estava lá? O exército de Deus também estava lá. Escute. O profeta e o servo cercados no seu cantinho. A ameaça que tinha o profeta era a ameaça do rei da Síria. Quer dizer que o rei da Síria ameaçava o profeta. O rei da Síria cercou a Eliseu, mas o exército do céu cercou o exército do inimigo. Você tem que ficar aqui bem ligado para entender, porque senão não vai compreender.
se o exército da Síria cercava a Eliseu, o exército de Deus cercava ao exército da Síria. Quer dizer, o exército da Síria não estava enxergando nada, achava que ele ia ter vitória, mas em volta deles tinha um exército maior que estava ali, irmão, cercou o exército sírio. Quer dizer, que não tinha saída não era Eliseu, que não tinha saída não era o servo de Eliseu, que não tinha saída era o exército da Síria. Oh, aleluia. Porque isso prova que a realidade espiritual é maior do que a realidade material, ou do que a realidade física. Então você pode estar cercado nesta manhã, cercado de ameaças, cercado de lutas, cercado de uma coisa e outra, e pensando, agora sim acabou, começou o ano 2026 e já acabou a sua vida, não vai dar certo. Mas o inimigo, aquele exército que está em volta de você, pensando, aqui já era, acabou a vida da família. Mas nesta manhã o inimigo vai bater em retirada, porque há uma realidade maior. O exército de Deus, aleluia, está em volta da vida da gente. Aquele exército não era um exército natural, era o exército sobrenatural. Glória a Deus. Foi apenas uma percepção da realidade. E nesta manhã eu gostaria de te convidar, feche seus olhos aí onde você está e olhe a realidade física, olhe a sua realidade hoje. Não tem dinheiro no bolso, tem conta para pagar, tem problema aqui, tem problema lá, está encerrado, cercado, não sabe o que fazer. Mas Deus nesta manhã te trouxe para este começo do dia missionário, para o Senhor nos ensinar. Abre os olhos espirituais, porque você precisa ter fé, ter convicção. Não é nós que não temos saída, é o inimigo que não tem saída, é a ameaça que não tem saída, é o problema que não tem saída, porque ainda temos promessas, ainda temos promessas. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Ele os segurará nas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Portanto, os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Eu sinto no meu coração nesta manhã que de verdade nós precisamos uns servidores, uma congregação, uns pastores, uns obreiros que vejam com olhos espirituais. Porque quando alguém vê com olhos espirituais, tudo muda. Tudo muda. A ameaça continuava, a realidade era a mesma. O exército da Síria estava lá cercando a todo mundo. A realidade era a mesma, mas a perspectiva mudou. E o que eu peço nesta manhã ao Senhor, que abra seus olhos espirituais, para que a sua perspectiva seja diferente. No começo da passagem, o profeta, o servo do profeta acordou, olhou para lá e fala: vamos morrer, vamos morrer, não temos saída, estamos cercados, vamos morrer. Mas na final da passagem, eles continuam cercados? Sim.
Mas agora eles olham e dizem: estamos cercados sim, mas Deus está conosco. O que muda a história de uma pessoa é saber que Deus está conosco. O que muda a perspectiva do Brasil é saber que Deus está conosco. O que muda a realidade de uma família é saber que Deus está conosco. Oh, Sharam Darabai tu Shanara. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Eu te peço, Senhor, neste dia, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos desse homem, desse pai, abre os olhos desta congregação, abre os olhos daquele obreiro, Senhor. Pai querido, para que ele veja que muitos são nossos adversários, porém maior é aquele que está conosco. Senhor Jesus, se alguém quiser vir aqui na frente, pode vir. Se alguém quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Eu, quando estava estudando esta passagem, acabei fazendo-me uma pergunta para mim mesmo. Eu me perguntei para mim mesmo, lá no meu cantinho, me perguntei: Senhor, se eu pudesse agora, Pai querido, ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao redor de mim, que eu vou ver? E o Senhor mexeu meu coração para me dizer: você veria anjos ao redor de você que cuidam de noite e de dia. Você veria a glória de Deus que te cubre. Você veria que onde você vai caminhando, as portas vão se abrindo, mas sou eu que abro para você as portas. Você veria que os inimigos espirituais são impedidos pelo poder de Deus para te atacar, para te matar, para acabar contigo. Você veria a mão de Deus operando. E é por isso que eu quero convidar alguém nesta manhã. Sai de lá, vem aqui na frente em nome de Jesus. Quero orar por ti, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. É verdade, irmão.
a batalha espiritual. Mas também é verdade, há um exército espiritual que luta contigo, que acorda contigo, que vive contigo, que caminha contigo. Por isso, quando o Senhor ressuscitou, Ele diz: toda potestade me tem sido dada, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. E te digo, daqui para frente, eis que eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Levante as suas mãos nesta manhã. É possível que você esteja cercado pelos problemas, cercado por desafios. Oh glória, aleluia. É possível que você hoje esteja dizendo: que faremos? Não temos para pagar, não temos para isto, não temos para aquilo. Mas Deus colocou esta palavra: Senhor, abre os olhos deles. Shanamandarabai tushinarana. Irabashanamandarista manara. Idarai tushanadibai doshanaramdarilis. Odai tushanamai.